Então, na última aula a gente tinha feito o método do cadastro, né, do produto usando o do post, né, e tinha dado tudo certo, funcionado. Eu tinha esquecido uma pequena bobagem aqui, mas que a gente vai corrigir agora, certo? Lembra-se que eu falei quando eu estava na aula, na introdução do projeto, que todo produto que é cadastrado ele é automaticamente inserido no estoque, tá? Com a quantidade zero. Então, porque aí o que vai definir a quantidade desse estoque são as entradas e as saídas, ok? Então aqui para a gente inserir o estoque, eu vou criar aqui um item de estoque. Vou inserir esse produto nele. Vou inserir a quantidade zero. Eu já inicializa com zero, tá? Mas eu vou inserir o zero. E eu posso também já inserir um código nele, que seria o código do produto. Tá? E aí, botar aqui o código, tá? Que é o mesmo do produto, senão vamos fazer direto no p.getCódigo aqui no item, tá? E aí, isso aqui deveria ser auto-incrementado, esse código, né? E aí fica com aquele problema para resolver lá no controlador ou lá no repositório de como colocar esse código auto-incrementado. Não é um problema muito difícil. Tá? Beleza, então aqui a gente tem o nosso produto criado, né, com um item de estoque, só falta jogar lá no repositório. Então aqui, ó, repositório, tá aqui, repositório estoque. Aí lembre-se que a gente vai ter lá o get com instância e o get e o read, né? Que esse, como a gente só tem um estoque, eu vou retornar esse estoque e vou dar um add item de estoque inserindo o item de estoque. Tá? Lembre-se que esse add item foi um método que eu criei, tá? Não é um método do próprio estoque. Então aqui ele insere esse item na lista do estoque e com o produto que a gente criou. Então todo produto que a gente cria, a gente vai lá e insere ele no estoque. Ok? Então pronto, aqui eu consigo inserir o meu produto, né, na minha base junto e já atualizando o meu estoque. Pronto. Então feito isso, a gente vai para a implementação da leitura do produto, tá? A gente vai fazer isso com calma, a gente vai usar o método do get para fazer isso. O ideal é que toda recuperação que for feita a gente vai usar o método do get, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro é recuperar, apresentar os dados do produto, dado que se passa o código dele. Okay? Então o que eu vou fazer aqui é recuperar esse código, né? Então como é que eu faço para recuperar o código? Esse código vai ser passado via parâmetro ou por um formulário ou pela própria URL, e a gente não se importa como é que esse código vai ser passado. A única coisa que a gente precisa saber é que a gente vai usar o nome código para recuperar a informação de qual produto a gente quer apresentar. Então eu vou fazer aqui assim, ó, int código vai receber, para a gente receber o parâmetro, né, o request.getParameter. Eu vou fazer aqui o cast, o parse, né, do inteiro. Então vou fazer aqui integer.parseInt e aqui request.getParameter, passando a palavra código, ok? Aqui é interessante usar o trycatch, né, como vocês sabem, para não mostrar aquele problema lá que a gente viu na aula passada, né, de apresentar o state trace do erro na tela, tá? Que não é uma coisa muito profissional. Feito isso, recuperado o código, o que a gente vai fazer é pegar o produto desse código, certo? Então eu vou lá no meu repositório, coloco aqui o produto que recebe repositório produtos ponto get instance ponto read passando código, tá? Recuperado o código, né, o que eu vou fazer é apresentar os dados dele nesse HTML que é gerado, e aqui é onde é a parte chata, né?
Então aqui eu vou colocar assim, produto recuperado. Vou copiar aqui para não estar toda vez escrever print out, println, out, println, tá? E aí colocar as informações do produto. Então tá assim, nome, dois pontos, aí mais p.getNome. Tá o código também, né, que é interessante. Eu vou copiar aqui, fica melhor. Código. Aí tem que dar o BR aqui também. Vou dar o BR aqui embaixo. Então, vou copiar de novo aqui, que já está com BR. E aí vai lá, marca. Categoria. Tá aqui. Indentar o código. E a descrição. Ok, então teoricamente aqui já vai estar tudo certo. Eu só vou colocar aqui um outprintln com um link, tá, para voltar para o home. Então tá aqui href barra. Enquanto vamos deixar para o home, mas depois index.html, index.html, pronto. Então feito isso, a gente tem já a informação do produto sendo retornada, ok? Então aqui está tranquilo. Como é que a gente faz para chamar esse camarada, certo? Como eu disse, ele funciona pelo método get. Então tudo aquilo, por exemplo, que for passado pela URL diretamente, agora, quando eu chamar essa URL aqui, ó, product servlet, ele automaticamente vai chamar esse método get, ok? Então se eu pegar aqui o nosso navegador, né, que estava aberto já, o sistema executando. Se eu der o enter aqui, ele vai dar esse erro de null aqui, ó, tá? Porque eu não passei o código, tá? Porque o que é que acontece? O request get parameter, se ele não encontra um parâmetro específico com esse nome, ele retorna null. Então quando eu tento dar um pass int em null, ele dá problema, ok? Então a gente vai utilizar essa interação aqui para fazer usar outros recursos aqui no do get, tá? Mas agora o que a gente precisa fazer para passar um código é primeiro ter um produto cadastrado. Então a gente vai lá em cadastro de produto. Eu vou cadastrar esse produto aqui que já tinha, a Coca-Cola, certo? Então eu vou cadastrar aqui, tá? Só esquecendo de alterar o código. 420, tá aqui. Cadastrar, o produto foi cadastrado com sucesso, tá? E aí o que eu vou fazer? Vim aqui no produto servlet. Como se eu der um enter aqui, ele vai dar o mesmo erro que ele deu antes, né? Porque quando é por aqui, pela URL, diretamente no navegador, ele sempre vai chamar o método do get, tá? Porque a gente está fazendo a requisição get. Então toda a requisição que é feita pelo navegador diretamente é feita pelo get. Por que que ele chamou o post quando eu usei o formulário, né? Porque lá no formulário está dizendo que eu estou usando o método post. Então quando eu mando submeter, ele vai chamar esse método aqui, porque no HTTP, em vez de ele usar o get, ele vai usar o post, tá? O navegador. Na URL ele usa o get, tá? Então pela URL eu vou passar o parâmetro do código para a gente poder recuperar esse produto que foi cadastrado, tá? Então eu vou vir aqui, ó, para
passar o código na URL, né? O parâmetro na URL a gente vai usar interrogação, provavelmente vocês já sabem disso, só recapitulando. Eu vou dizer aqui qual é o nome do parâmetro que eu quero passar, código igual a 1, que é o código do produto que a gente cadastrou. Então quando eu der um Enter, ele retornou lá o que a gente queria. O home está aqui porque faltou dar um BR, tá? Então tá aqui, o produto cadastrado da forma como a gente tinha feito, certo? O cadastro simples e a recuperação. A interação da recuperação desse produto ainda está muito fraca, né? A gente ainda não tem uma outra página que chama, mas essa aqui é a forma inicial da gente recuperar um produto apenas. Tá? Então na próxima aula a gente vai fazer a interação para recuperar a lista de produtos. Beleza? Então até a próxima aula.